Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu queria mostrar para vocês um pouco. ahn, a gente vai continuar a nossa leitura desse Mathematical Foundations of Computer Science. Ahn, mas antes da gente continuar aqui, uma coisa que eu ia fazer era demonstrar para vocês. A gente falou muito de topologia, de várias coisas que poderiam encaixar aí, né, nesse nosso, digamos assim, nesse nosso campo de estudo. O que você quer dizer com topologia, professor? Bom, eis aqui o 3D Maya, tá? É uma ferramenta de modelagem 3D. Você consegue colocar shapes. Então, olha só, eu consigo colocar uma esfera, eu consigo mudar ela de lugar, tá? Eu consigo escalar essa minha esfera. Eu consigo pegar outro shape, peguei um plano aqui, ó. Olha só o plano. O plano, ele é uma chapa, né? Ele é como se ele tivesse só duas das três dimensões, mas eu posso também ah, aumentar ele para cima, só que não adianta, porque ele é só uma coisa, né? O que mais? Eu tenho uma torus, olha só a torus, né? Ó, se eu aperto W, eu consigo mover ela de lugar. Então eu consigo fazer modelagem 3D, eu consigo colocar as coisas. Bom, enfim, isso aqui é um pouco de modelagem 3D. Modelagem 3D, claro, envolve topologia, envolve é, vetores, matrizes, né? Álgebra linear, envolve uma penca de coisa que é matemática no fim das contas. Então, mesmo que você não goste de matemática, você tem que reconhecer que ela está em boa parte da sua vida. Os jogos que você gosta, eles foram feitos dessa forma. Que mais? O Paint é um plano cartesiano. Aqui é o X, aqui é o Y, né? Edição de imagem. Gente, tela, computador, a tela do computador, a tela de uma TV não existiria se não fosse por René Descartes, né? Bom, então, feito essa ressalva aí da topologia dos campos de estudo da matemática que são infinitos aí, tem vários, eu queria mostrar um pouco para vocês no Python, porque da última vez a gente teve aquele problema do conjunto. Se eu chamar de C um conjunto que tem um conjunto que tem um 2 e ele tem mais um conjunto que tem 2 3 e eu fecho esse conjunto, ele vai me dar, ele vai me quebrar. Ele vai falar unhashable type set. O que é um unhashable? Ora, vamos lá. Se você viu minhas aulas de Python, você sabe que quando você for fazer um dicionário, então você tem aqui, ó, A de ABC é igual a 123, por exemplo. Ops. Não, vamos tomar um approach mais seguro. Então, A igual ABC, dois pontos, 1, 2, 3, certo? Fecha. É isso? A de ABC. E aí você fecha o... Ok? Então, assim, eu tenho um dicionário. O que é um dicionário? Chave e valor. Qual que é a chave? ABC. Qual que é o valor? 1, 2, 3. Então, sempre que eu invocar A entre chaves ABC, ele vai me retornar 1, 2, 3. E isso é um hash. Isso é algo imutável. E essa strings no Python são imutáveis por esse mesmo motivo. Você não quer que isso seja diferente. Então, se eu falar... Ai, bom... vamos fazer uma tangente aqui e vamos para mostrar o set, né? Então, como é que eu faço para fazer aquele set ali que eu fiz e que deu errado?
Bom, a gente como os ingleses falam, né? Turns out there's a different way, né? Quer dizer, acontece que existe um jeito diferente. Então eu vou dizer que não, vamos fazer o seguinte. Foo é igual Frozen set. Esse Frozen set vai ter 2, tá? Bar igual Frozen set. E o que é um Frozen set, professor? É um conjunto que você pode colocar dentro de conjuntos. Quantos níveis você pode fazer isso? Quantos você quiser. Só que a regra é a seguinte: o conjunto de fora ele pode ser um set, mas todos os conjuntos internos, não importa se eles são Frozen set ou se eles são set, todos os conjuntos internos, na verdade, vão ter que ser Frozen set, tá? Então você tem o set de fora, ou você tem um Frozen set de fora e todos têm que ser Frozen set, ou você tem um set de fora que ele é um set e todos os sets de dentro tem que ser Frozen set, não importa o nível de alinhamento, ok? Perfeito? Então, olha só, Frozen set de 2 e 3, fecha, fecha. Full é um Frozen set que tem 1 e 2. Bar é um Frozen set que tem 2 e 3. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Full bar igual 7. Vamos fazer assim, né? Para já deixar a notação mais explícita. Full bar. Eu não sei se isso vai funcionar, mas eu vou colocar dessa forma aqui para garantir. Full bar. Ok. Então, gente, a gente tem isso. Como é que a gente faz para iterar sobre ele, né? Então, for f in full bar print f. E é claro, você tem que colocar os parênteses. O que é que você acha que você está fazendo? Tá, ele mostrou. Mas aí eu vou além, então. Eu vou for c in f print c, né? Que a gente tem que dar um unpack do unpack. Então é isso, gente. Claro, tem mais operações que a gente pode fazer com sets. Mas agora vamos voltar para o livro e vamos ver o que a gente consegue fazer lá, tá? Operações em sets. Ele vai falar aqui no capítulo 1.2. Conjuntos eles representam coleções de coisas e é comum você pegar várias coleções de coisas e fazer perguntas para elas. O que eles têm em comum? O que eles têm coletivamente? O que um set tem que o outro não tem? Essas questões são tão importantes que os matemáticos rigorosamente definiram elas e deram nomes matemáticos chique, né? Então, vamos olhar primeiro para encontrar elementos em comum entre dois conjuntos. Suponha que eu tenho dois sets. Ele tem moedas dos Estados Unidos e outro eles têm elementos químicos. Então, o primeiro set, que a gente vai chamar C, ele tem penny, níquel, dime, quarter, half dollar e dólar. O segundo set, que a gente vai chamar E, contém alguns elementos: hidrogênio, hélio, lítio, berílio, carbono, ah, carbono é ununceptium, enfim, tem alguns elementos com nome bem estranho, né? Nota o uso da elipse aqui. Muitas vezes aceitável na matemática para que a gente use elipses quando tem uma... Opa, eu preciso parar um pouquinho aqui, galera. Já venho. Voltei. Vejamos, estamos gravando ainda?
Ok. Bom, então a gente tem esses dois conjuntos, o conjunto C que tem as moedas americanas, o conjunto E que tem elementos químicos, né, da tabela periódica. Ele vai falar, note o uso do elipse aqui, é aceitável usar a elipse quando tem um, um padrão claro presente, como no caso acima, que a gente está listando os elementos em ordem. Comumente, né, usualmente, apesar disso, nós vamos inventar alguns símbolos que a gente pode usar para mais precisamente descrever o que a gente quer dizer. Então, os conjuntos C e E, eles têm um conjunto em comum, níquel, já que o níquel é pertencente ao C, e o níquel também, que é pertencente ao E. Ou seja, tem a moeda níquel e tem o elemento da tabela periódica níquel. Ele falou do uso da elipse aqui, eu não tô vendo nenhuma elipse. Talvez seja falta de... O que ele quer dizer com elipse? É a chave? Não tenho certeza, não. Mas enfim, vamos continuar aqui. However, né, no entanto, alguns conjuntos podem ter um overlap, uma sobreposição mais larga. Por exemplo, olha esses dois sets. 1, 2, 3 e 1, 3, 5. Bem, eles têm um overlap porque 1 e 3 está presente nos dois. O 2 está presente só em um, o 5 está presente só em outro, né? Outros conjuntos de uma outra forma, né? Pode não ter nada em comum. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto, um set, né? Que ele vai ter cat, dog e bags. E o outro set que vai ter 1, 2 e 3. Então, eles não têm nenhum elemento em comum. Mas a gente pode fazer soma de conjuntos, né? Então eu consigo fazer os dois conjuntos ele ter essas coisas, ter tudo que tem em um conjunto, mais tudo que tem no outro conjunto, certo? Então ele vai dizer aqui, já que os conjuntos servem para capturar a noção de uma coleção de coisas, nós podemos pensar que um conjunto de elementos é. A gente pode pensar sobre um conjunto de elementos que tem dois conjuntos em comum. De fato, isso é uma coisa perfeitamente razoável a fazer. E isso aí leva o nome de intersecção. A intersecção de dois conjuntos S e T, denotada por S intersecção T, esse Uzinho para baixo a gente lê como intersecção, tá, pessoal? É o conjunto de elementos contidos em ambos S e T. Então, olha só, se eu tenho um conjunto 1, 2 e 3 e outro conjunto 1, 3 e 5, eu aplico a intersecção nele, 1 e 3 é o resultado. É o que eles têm em comum, tá? E aí, o conjunto C de moedas e o conjunto E de elementos químicos, antes, a gente vai dizer que a conjunto intersecção deles é apenas um conjunto que tem níquel neles, tá? Nesse conjunto aí. É um conjunto que tem um único elemento. Agora, se a gente pegar a intersecção de conjuntos que não tem nada em comum. Bom, isso não tem nenhum problema. A gente ganha um set vazio. Conjunto vazio, ele é este zero aqui que a gente tem, né? Zero cortado ou um O cortado, depende do que você... Enfim. Graficamente, a gente pode visualizar a intersecção usando um diagrama de Venn, certo?
Esse diagrama ele representa o overlap, né? Overlap é uma sobreposição. Então, para os conjuntos A que possuem 1, 2 e 3 e o B que possui 3, 4 e 5, a gente visualizaria os sets como isso aqui, essa imagem aqui. 1 e o 2 de um lado, o 4 e o 5 do outro lado, o 3 está no meio que encontra nos dois. O A está aqui, o B está aqui, e aqui é uma... Ele vai explicar aqui direitinho, né? Então, ó, vamos lá. No caso, o único elemento que está nos dois é o 3. Nos dois conjuntos, né? Então, como a gente pode ser curioso pelo que dois conjuntos têm em comum, nós também podemos perguntar ao elemento o que esses dois conjuntos contêm coletivamente. Por exemplo, dado A e B acima, a gente pode ver coletivamente eles contêm 1, 2, 3, 4 e 5. Matematicamente, o conjunto de elementos que é segurado, né, coletivamente por esses dois conjuntos são chamados de união. Então, olha só, a união de um conjunto que tem 1, 2 e 3, 3, 4 e o conjunto que tem 3, 4 e 5 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, ok? E ele está colocando as cores para identificar de onde ambos vêm, certo? Então, por isso que o 3 está roxinho. Então, ele poderia também escrever dessa forma aqui, também estaria correto. A união de dois conjuntos poderia ser assim e tá descrito no mesmo conjunto. Isso dito, para eliminar a redundância, a gente prefere tirar um 3, né? Porque vai ficar dos dois, não precisa. Você consegue passar a mesma mensagem com menos espaço, menos tamanho, né? Os símbolos união e intersecção são similares e às vezes a gente confunde. Então, um mnemônico útil é que o símbolo para união ele parece como um U. E a união um ponto importante que é um pouco pedante, segundo o autor aqui, é que a união ele pode ser aplicado apenas entre dois conjuntos. Ou seja, se você colocar a união de 1, 2, 3 com só o número 4, sem um conjunto nenhum, você pode dizer que, né, você imaginaria que seria 1, 2, 3 e 4, um conjunto ali contendo esses números. Só que a 4 não é um conjunto, então a gente representaria o 4 num conjunto para poder fazer essa união. Agora, já que ambos os operadores são conjuntos, a expressão está perfeitamente definida. Similarmente, você não pode fazer a intersecção, né, com um número só sem conjunto. Outro ponto para clarificar é que quando você está utilizando união ou intersecção, quando você está trabalhando com união e intersecção, é como eles se comportam com conjuntos contendo outros conjuntos. Então, olha só o valor dessa expressão. Um conjunto que contém um conjunto 1, 2, conjunto 3 e conjunto 4. Intersecção, conjunto que contém um conjunto 1, 2, 3 e um conjunto 4. Bom, a intersecção seria só o conjunto 4, eu imagino aqui, né?
E aí ele vai fazer essas expressões aqui todas eu vou pular, gente, porque senão não dá. Mas assim, avaliem, né? Ó, 1, 2 pertence a 1, 2, tudo isso aqui pertence, né? Um momento. Bom, gente, então ele vai fazer todas essas computações, né? Ah, então, assim, olhando a duas listas de elementos, nós podemos ver que o 4 tá em ambas, ok. Ahn, Você pode pensar em computar a intersecção de dois conjuntos como peeling é como você faz na banana, né? Você, tipo, descascar só a parte exterior dos outros conjuntos e aí você deixa todos os outros elementos é, não perturbados, né? Undisturbed, ele fala aqui. Engraçado. Então, só olhando para aqueles elementos, você encontra aqueles que são comuns em ambos os conjuntos. E aí você pega todos aqueles elementos juntos. A união dos conjuntos funciona de maneira semelhante, né? Então ele vai dar esse exemplo aqui, união de tá. Cara, vai ser um set de 1, 2, 3 com 4 com 3 com 1, 2 e esse 4 aqui você descarta, né? Porque já tem uma instância dele. Cara, e aí ele vai falar aqui, dado dois conjuntos, a gente pode encontrar o que eles têm em comum, encontrando a intersecção, e você pode encontrar o que eles têm coletivamente em comum usando a união. Mas ambas dessas operações, as duas operações são simétricas. Não importa qual ordem que os conjuntos estão, sendo que A união B é igual a B união A e A intersecção B é B intersecção A da mesma forma. Se isso não parece óbvio, tente alguns exemplos e veja se você percebe. Em um sentido, a união e intersecção de dois conjuntos não tem um conjunto privilegiado, mas às vezes a gente pode estar interessado em aprender como um conjunto difere de outro. Suponha que A e B, suponha que a gente tem A e B e queremos encontrar elementos de A que não aparecem em B, por exemplo, A e B, né? A 2 3 e B 3 4 5. Perceba que 1 e 2 são únicos a A e não aparecem em nenhum outro lugar de B. E que 4 e 5 são únicos de B e não aparecem em nenhum lugar de A. Então você pode usar a diferença de conjuntos. Diferença de conjuntos é denotada A menos B ou A barra B, né? Essa barra invertida. É o conjunto de elementos que estão contidos em A, mas não contidos em B. E a gente já tá terminando aqui a aula, tá, pessoal? Desculpa que eu me alonguei demais. Então, perceba que tem diferentes notações para ah, a diferença de conjunto, né? Nesse livro a gente usa menos para indicar a subtração, mas outros autores usam a barra. Você pode. É bom que você esteja confortável trabalhando com ambas. Um exemplo de diferença de set é isso aqui. Parará. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ahn, a diferença de set não é simétrica, tá, pessoal? Não é que nem a união e a intersecção. É possível que a diferença de dois conjuntos não contenha nada, né? Então, por exemplo, olha só. Tem um conjunto 1, 2, 3 e o conjunto 1, 2, 3, 4. Subtrair um do outro, cara, esse 1, 2, 3 aqui morre. Ele vira um conjunto vazio, né? Ahn, então aí temos uma,
Operação final de conjunto que a gente vai encostar agora. Suponha que eu e você viajamos pelo mundo e cada um de nós a gente mantém um conjunto de lugares que a gente foi. Se a gente junta para falar sobre nossa viagem, a gente vai estar interessado em falar sobre os lugares que um foi, mas que o outro não foi, certo? Então vamos dizer que o conjunto A é o conjunto que eu tive e o conjunto B é os que você teve, os lugares que você teve. Se a gente pegar A menos B, isso vai dar o conjunto de lugares que eu tive que você não teve. E se a gente pegar B menos A, vai ser o conjunto que você teve, mas que eu não tive. Tomados esses dois conjuntos, tomados juntos, eles são bem interessantes porque eles representam lugares legais pra gente, divertidos, né? Pra gente se falar. Já que um de nós estaríamos interessados em ver o que o outro tem para dizer, usando essas operações que a gente falou até agora, a gente pode descrever todo o conjunto como que a gente vai falar, dos lugares que a gente vai falar, como B menos A união com A menos B. Para simplicidade, na real, o que a gente vai fazer é definir uma única operação final nos conjuntos que faz esse conceito fácil de transmitir, que no caso é a diferença simétrica, certo? Então, o que é a diferença simétrica? A diferença simétrica entre dois conjuntos A e B é denotado por A, esse delta, né, esse triângulo B, e é o conjunto de elementos que são contidos exatamente uma vez em A ou B, mas não em ambos, ok? Então, por exemplo, 1, 2 e 3, diferença simétrica com 3, 4, 5, vai dar 1, 2, 4, 5. Já que 1 e 2 estão em 1, 2 e 3, mas não em 3, 4, 5, e 4 e 5 estão em 3, 4, 5, mas não em 1, 2 e 3, ok? E Special Sets vai ser para a próxima aula, tá? Eu vou terminando por aqui, mas na verdade eu quero mostrar uma última coisa que é interessante para nós. Aqui no Python de volta, eu vou definir um outro conjunto F, 1, 2 e 3, e vou definir um conjunto D que é igual a 3, 4, 5. F ponto tab, tab, difference D, tá? Olha só a diferença do F com o D. Eu simplesmente tirei o 3, né, do meu conjunto F. Vamos aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? F ponto union D, ó, conjuntão. Agora eu quero fazer intersection com D, tá? E eu posso também fazer D intersection com F, tá? Mesma coisa. E eu quero fazer symmetric difference. Vamos ver se eu consigo. F symmetric difference de D, ok? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Deixem o like, se inscrevam no canal, façam tudo isso, divulguem para os colegas e faça tudo que vocês acham que devem fazer aí para ajudar o professor aqui, tá? Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.